Você pode estar vivendo momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de aflição, mas por causa da sua palavra, Senhor, eu vou lançar essa rede de novo, eu vou fazer de novo, mas agora com base na sua palavra. A perspectiva do Senhor é essa daqui, redes e barcos cheios, uma mentalidade de grandeza, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade onde você enxerga seus sonhos, o sonho da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento acontecendo. Feliz quarta-feira para você, que seja um dia poderoso, um dia de respostas, um dia de bênçãos para todos nós nesse abençoado Projeto Casa Firme, nessas 25 horas, onde nós clamamos, oramos, chamamos a atenção do Senhor, para que Ele nos responda, para que Ele nos ajude nas nossas questões, para que Ele responda as nossas orações, para que Ele faça algo novo, para que Ele realize milagres nas nossas vidas. Então, aproveite esse Projeto Casa Firme, porque você talvez não conheça outros lugares, né, que lutam de forma espiritual como o nosso ministério luta, né? Então vamos aproveitar e vamos agarrar cada oportunidade para vencer em nome de Jesus. Vamos dar início a esse projeto abençoado. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós temos o privilégio, Senhor, o presente de estarmos na Sua presença, na Sua casa, iniciando mais um projeto Casa Firme, Senhor, estas 25 horas de oração, de intercessão em favor da nossa casa, da nossa família, Senhor, em favor do posicionamento de cada homem, da sabedoria de cada mulher, Senhor, do desenvolvimento, Senhor, dos nossos filhos, do nosso relacionamento com o Senhor. São presentes, meu Pai, são oportunidades que nós temos para crescer, meu Pai, para agarrar cada oportunidade e dar condições ao Senhor para fazer uma grande obra nas nossas vidas. Então, muito obrigado, Senhor, obrigado pelo presente, obrigado pelas bênçãos. Eu peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor abençoe o nosso povo, abençoe, meu Pai, as famílias, abençoe aqueles, meu Pai, que nem sabem que tem alguém orando por eles, mas que eles estão sendo abençoados porque tem um intercessor naquela casa, naquela família, que está orando por aquela vida. Responda o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso povo, destrava, Senhor, aquilo que está travado. Destrava, Senhor, destrava mentes, destrava negócios, destrava a vida, Senhor, do nosso povo, destrava, Senhor. Multiplica, derrama a unção de multiplicação nas nossas vidas, meu Pai. Abençoa, fortaleça os que estão cansados, meu Pai. Levanta os que estão abatidos. Derrama da sua graça, do seu poder, meu Pai. As suas misericórdias se renovam cada manhã, Senhor. E nós estamos aqui iniciando mais uma manhã na sua presença. Então, as suas misericórdias se renovaram. A sua bênção, a sua graça tem se renovado nas nossas vidas todos os dias. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida. Obrigado pelas oportunidades. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Eu peço um dia de paz, eu peço um dia de respostas, eu peço um dia de livramentos, um dia onde a Sua palavra realmente se manifeste com grande poder nas nossas vidas, meu Pai, que ao ouvir a Sua palavra, Senhor, nós possamos ter tudo que nós precisamos para vencer, Senhor, para acreditar e romper todos os dias, meu Pai, em nome de Jesus, porque a única coisa que muda a nossa vida é a Sua palavra. Então nos dá visão, Senhor, nos dá discernimento, nos ajuda, Senhor, eu te peço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome,
Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Bom dia, meus queridos, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado a todos que estão aqui comigo, pela transmissão, pelo chat. É um prazer estar aqui também. Deus abençoe muito o seu dia, em nome de Jesus. Que você aproveite este momento, aproveite este dia, essa casa firme, e que você saia realmente muito mais abençoado, muito mais cheio de fé, de esperança, em nome de Jesus. E meus queridos, nós sabemos muito bem, desde de Gênesis, o Senhor disse para o homem dominar, para o homem conquistar, para o homem crescer. O Senhor nos fez para ocupar lugares altos. Em toda a Bíblia nós vemos o Senhor nos empurrando a rompimentos. Pode perceber, cada situação que nós vemos nos heróis da fé, nós vemos o Senhor empurrando. Vamos, acredite, dê passos, dê seus passos, para nós acreditarmos que podemos muito mais do que aquilo que alguém disse que não seria possível. E é impressionante que, apesar de termos tantos exemplos, Abraão, José, Davi, Esther, Paulo, Pedro, tantas pessoas que aos olhos naturais não seriam nada relevantes. Apesar de termos tantos exemplos, nós vemos ainda pessoas acreditando em mentiras. E o único que gosta de ver as pessoas acreditando nessas mentiras passivas, tristes, é o diabo. É o diabo. Porque a função dele, Jesus já nos disse, que ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a alegria, para matar os sonhos, para destruir o destino daqueles que acreditam mais nas suas mentiras do que na verdade de Deus. Então nós precisamos despertar para isso. Se tem coisas que não estão caminhando nas nossas vidas, não é por culpa de Deus, é porque talvez nós estamos acreditando mais em mentiras do que na verdade. Porque o diabo tem muitas mentiras. Ele joga como que o inimigo é muito maior, como que eu não tenho potencial, como que para mim aquilo não é, só serve para o outro. São muitas mentiras, mas verdade só existe uma. Não existem duas verdades, mas existem muitas mentiras. Então, nós precisamos acreditar na verdade. A verdade é uma palavra. A palavra do Senhor é a verdade. E eu quero ler para você uma palavra muito, muito forte, muito importante, muito conhecida, e que, em nome de Jesus, que você realmente saia com uma outra perspectiva da sua vida, em nome de Jesus. Aqui em Lucas 5, o capítulo inteiro é maravilhoso, mas eu vou ler alguns versículos apenas. Diz assim, Lucas 5: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar.
Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, depois de ter recebido a direção de Jesus, dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. E então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Eu pulo para o 10. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Olha, essa palavra você conhece, é uma das mais famosas da Bíblia, né? Eles estavam lá lavando redes após uma noite inteira sem resultado nenhum. Preguiça não era o problema aqui de Pedro, Tiago, João e os demais aqui. Trabalhamos duro, Senhor. Trabalhamos duro a noite toda, mas não pegamos nada. Preguiça pode ser que não é o problema de muitas pessoas. Muitas pessoas trabalham duro. Passou a noite toda lá trabalhando, mas não teve nada. Mas veja, o Senhor já estava com tudo planejado para montar, para começar o seu ministério. E ele já estava de olho de chamar aqueles homens. Mas antes de chamar aqueles homens, ele pregou a palavra de Deus. Pois assim tem que ser na nossa vida. As nossas atitudes precisam ser baseadas nas direções dadas pelo Senhor. Então ele falou a palavra, ele pregou a palavra. Então depois da pregação que Jesus fez, e Pedro estava lá ouvindo, certamente começou lá a pregação, ele lavando as redes, aí conforme foi passando o que ele estava ouvindo, o que Jesus estava falando, certamente ele parou de lavar, ele começou só a olhar, só prestar atenção no que Jesus estava falando. Jesus estava lá, mostrando, trazendo as boas novas. E depois de trazer as boas novas, depois de pregar a palavra, Jesus foi lá e deu uma direção para aqueles pescadores. E o Senhor falou: lancem as redes novamente, mas agora com base numa palavra. Não mais no seu esforço próprio, porque a gente se esforça bastante em muitas coisas. A gente tem atitudes de determinação, de foco, mas muitas vezes fora da palavra. Muitas vezes da forma natural. Mas agora eu vou lançar, Senhor, com base na palavra que eu estava ouvindo. Apesar de já ter feito isso a noite toda, Senhor, por causa da sua palavra agora, eu vou lançar. E quando nós lançamos, pessoal, lançamos a nossa vida, a nossa ansiedade, lançamos a nossa angústia, lançamos aquilo que está nos afligindo diante do Senhor. Lançamos com base na palavra. Nós experimentamos algo totalmente inédito. Eles experimentaram uma situação totalmente nova na vida deles. Eles nunca pegaram uma quantidade de peixes, tanto que o barco não comportava, tanto que as redes não comportavam. A rede começou a se partir, os barcos começaram a afundar. Ou seja, eles nunca viveram algo naquele potencial, naquele nível. E é isso que o Senhor nos mostra. Com o Senhor, quando nós tomamos uma decisão baseados na palavra de Deus, os nossos resultados são totalmente diferentes, são totalmente inéditos. Então, após aquele momento de milagre, de alegria, de euforia,
De surpresa, o Senhor os chamou. O Senhor chamou aqueles pescadores para serem pescadores de gente, pescadores de homens. Eles continuariam no ofício deles, mas agora num outro patamar. Vocês vão pescar, mas agora vocês vão pescar almas para o reino. Então, nesse momento, meus queridos, o Senhor deu uma perspectiva nova de como é a vida agora com Jesus. Você pode ter feito muitas coisas ao longo da sua vida, mas quando eu me entrego ao Senhor, Ele me dá uma nova perspectiva e mostra agora a minha vida com Jesus. A gente viu a pescaria sem Jesus e a pescaria com Jesus. O trabalho deles sem a bênção e o trabalho deles com a bênção. As atitudes deles sem direção de Deus e depois a atitude deles com a direção de Deus. E nós vemos o resultado, como nós estamos no ano da palavra profética, da água para o vinho. Eles viram a mudança da água para o vinho. Sabe por que Jesus fez aquilo, pessoal? Você já percebeu que há pessoas que elas esperam dar tudo errado para ir para Deus? Jesus não queria esse tipo de gente. Gente que olharia para Jesus, olha, Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Como eu não tenho o que fazer, como eu não tenho para onde ir, como eu não tenho perspectiva nenhuma, eu vou seguir você. Jesus não queria aquele tipo de pessoa que olhasse para Jesus como uma opção segura, porque ele não tinha perspectiva na vida dele. Ele não tinha boas perspectivas. Jesus não queria esse tipo de pessoa que ele simplesmente, tá bom, deu tudo errado, deixa eu ir com o Senhor, né? O que eu vou perder mesmo, né? Não. O Senhor não quer isso para nós. Antes de chamá-los, o Senhor deu uma visão de grandeza para eles. Onde eles se encheram de esperança, onde eles poderiam imaginar, porque agora a gente vai ser rico, agora a gente vai ser bem-sucedido, agora vai dar certo a nossa vida, porque agora algo novo aconteceu. E foi nesse momento que o Senhor chamou eles, para testar realmente, né? Para não ficar naquela, né? Bom, agora eu vou ganhar dinheiro, né? Então eu não vou buscar Deus. Não vou buscar Jesus, não vou seguir Jesus. Aí eles entenderam, e é esse o entendimento que a gente precisa entender, pessoal. Que eles entenderam que o ser bem-sucedido só aconteceria, uma pessoa só é bem-sucedida quando ela entende que eu estou dentro dos planos de Deus. Então eles foram bem-sucedidos na pescaria quando eles seguiram a direção do Senhor. E eles entenderam que eles seriam bem-sucedidos somente dentro dos planos do Senhor. Então o ponto que eu quero trazer para você com essa linda palavra, com essa linda passagem, é a mentalidade. Tudo é mentalidade, pessoal. Aqui o Senhor mostrou para eles uma mentalidade de grandeza. Deus, nós temos falado muito isso. Deus quer que você cresça. Deus quer que você ocupe lugares altos. Deus quer que você expanda a sua mente. Que você não impeça o crescimento. Que você não atrapalhe a operação de Deus. Até aquele momento, a perspectiva daqueles homens era uma perspectiva triste, frustrante. Estamos aqui lavando rede, mas nem tinha peixe para ter sujado essa rede. A perspectiva deles era ruim. E Deus, pessoal, abra sua mente, pessoal, em nome de Jesus. Deus não pode operar na vida de pessoas, Deus não pode operar coisas grandes na vida de uma pessoa que pensa pequeno, que se sente escasso,
que se sente limitado de diversas maneiras. Deus não pode operar na vida de uma pessoa que não acredita. Deus não pode operar grandes coisas. O Senhor pregou para ele, e se ele fala, Senhor, eu pesquei a noite toda, eu não quero, o Senhor me desculpe, mas eu pesquei a noite toda, já lavei a rede, eu quero ir embora. Ele não teria vivido o milagre, ele não teria sido o primeiro discípulo de Jesus. Então veja, pessoal, como tudo é muito sutil. Uma decisão pode mudar o rumo do nosso destino. Uma decisão muda o nosso destino. Se ele foi só um sim que ele precisou aqui. Ele poderia ter falado, não, Senhor, me desculpa. O Senhor, eu tenho certeza que ele não ficaria insistindo. Se ele tivesse se dito, Senhor, eu pesquei a noite toda e eu vou embora para casa. Mas ele falou, Senhor, eu pesquei a noite toda, mas por causa da sua palavra. A gente está cansado, a gente está frustrado, mas por causa da sua palavra, eu vou obedecer, eu vou fazer de novo. E é isso que o Senhor quer de nós. Deus não pode fazer coisas grandes se eu não acredito, se eu não digo sim, Senhor. Senhor, eu não deu certo, não funcionou, não está dando certo até agora, não fluiu até agora, mas eu vou fazer de novo, porque a sua palavra está me mostrando isso. Cristo mudou a perspectiva deles. Agora eles enxergam uma nova realidade, um novo potencial. Agora eles enxergam redes e barcos cheios de peixes. Agora eles enxergam abundância. Agora eles enxergam algo grandioso na vida deles. Algo inédito acontecendo. Recentemente eu compartilhei aqui num dos cultos de uma experiência, de um entendimento que eu tive. Recentemente eu tinha acabado de deixar as minhas filhas na escola e eu voltei para casa. E sabe quando você às vezes tem umas atitudes que não tem muito sentido? A hora que eu estava lá, eu cheguei em casa e eu olhei para o céu assim. E o céu daqui, ele é muito bonito. Ele é lindo, na verdade. Ele lembra muito o céu do interior, O céu lá do interior de São Paulo. Aquele céu azulzinho, clarinho, perfeito. Sem nuvens ou com poucas nuvens. Porque lá o céu de São Paulo é feio, É escuro e tal. Mas o céu daqui lembra muito o céu do interior de São Paulo, Lá do Rancho, lá de Santa Fé. É um céu lindo. E eu já tinha olhado esse céu outras vezes, Mas aquele dia foi diferente. Porque naquele dia me veio justamente a imagem que Deus havia dado para Abraão. Eu falei esses dias no culto sobre isso. Abraão morava no deserto. Ele já tinha visto aquele céu milhares de vezes, porque ele tinha mais de 75 anos. Ele já tinha olhado para o céu milhares de vezes. Mas naquela noite, onde ele estava mais chateado, onde ele estava mais abatido, onde ele estava talvez sem uma boa perspectiva, sem esperança, o Senhor falou, Abraão, sai da sua tenda e olhe para o céu. Conte as estrelas. Ele já tinha visto aquele céu milhares de vezes, mas naquele dia o Senhor mostrou para ele algo diferente. Naquela noite, o Senhor não mostrou para Abraão mais um céu. Ele enxergou uma imagem de grandeza. E quando eu estava olhando para aquele céu, eu enxerguei grandeza. Porque de fato, é infinito. É grande.
O Senhor mostrou para Abraão, deu a Abraão uma nova perspectiva. Uma perspectiva de grandeza. Assim Deus trabalha nas nossas vidas, pessoal. Ele quer que a nossa mente expanda, que a nossa mente desenvolva, que nós acreditemos na abundância e na prosperidade, que nós acreditemos no potencial que Ele tem para nós, na grandeza que Ele tem para nós. E muitas vezes a gente acredita em muitas mentiras. A gente acredita que a gente é incapaz, a gente acredita que a gente é chato, que a gente é incompetente, que a gente é inconveniente. A gente acredita em um monte de coisas. Mas o Senhor, Ele nos dá uma nova perspectiva. Ele muda a nossa perspectiva. Então, toma essa decisão. Eu mudo a minha perspectiva em nome de Jesus. Eu vou mudar, já mudei em nome de Jesus. Deus tem uma rede cheia de bênçãos para nós. Mas nós precisamos acreditar. Apenas acredita e siga o que o Senhor direciona através da palavra. O Senhor falou, vai para onde é mais fundo e lança a rede de novo. Enxerga a grandeza, olhe para o céu, olha para as estrelas, olha para o céu, perfeito, sem nuvens, olha a beleza do Senhor. Olha a beleza, o Senhor fala para a gente prestar atenção nos detalhes. Quando foi a última vez que você ouviu o canto dos pássaros? Aqueles pássaros tão felizes de manhã, e às vezes você levantando tão mal-humorado de manhã, e o Senhor fala, olha para o céu, olha para as flores, olha para os passarinhos. Eles têm as dificuldades dele, ele tem que achar comidinha todo dia, ele tem que alimentar os filhotinhos, ele tem trabalho para fazer. Mas ele está feliz. Ele está feliz, ele está lá de manhãzinha cantando um monte. E muitas vezes o Senhor nos mandando palavras para acreditar, para romper, para sonhar, e a gente aqui emburrado, de cara feia, acreditando em um monte de mentiras. Como é que Deus vai poder trabalhar nas nossas vidas assim, pessoal? Deus tem um mundo de oportunidades para nós, como teve com Abraão, como teve com Pedro. Não tem diferença, não. Então pense grande. Expanda sua mente, não impeça. Expanda, amplie as suas tendas, firme bem as suas estacas. Acredite na palavra, Jesus tem um novo foco para você. Jesus quer nos mostrar um novo foco. Jesus não quis que a última imagem daqueles homens fosse a de derrota. Jesus não queria que a última imagem daqueles homens fosse de redes vazias, de frustração, de cansaço. Ele mostrou que quando nós ouvimos a voz dele, nada fica da mesma forma. Ele nos mostrou que quando a gente ouve a sua palavra, a gente faz de novo, e agora tem bênção. Agora vocês serão pescadores de gente, pescadores de homens, porque vocês mudaram a mentalidade de vocês. É claro que a gente vê uma série de maturidades nos discípulos, mas olha para nós também, né? A gente tem um monte delas ainda. Mas algo já tinha acontecido. Então, antes do Senhor falar com eles, Ele pregou a palavra. Antes de nós tomarmos uma decisão, nós temos que receber a palavra, nós temos que ouvir a palavra e pegar essa palavra. Eu me esforcei a noite toda, Senhor, mas o Senhor me pediu. Eu vou fazer. Eu já tentei de muitas maneiras fazer muitas coisas, Senhor, mas porque o Senhor está me pedindo, eu vou fazer de novo. Às vezes a gente já tentou fazer um monte de coisas, mas tudo fora da bênção. Experimenta fazer debaixo da bênção. Debaixo de uma palavra. Sobre a sua palavra, Senhor, eu vou lançar. Sobre a sua palavra, Senhor, eu vou fazer novamente. Então muda o foco. Obedeça a Jesus.
Não olhe mais para as redes vazias, confia no Senhor. O que Jesus falou para ele? Não tenha medo. Mas peraí, qual era o medo ali? Tinha peixe, tinha a rede cheia, qual que era o medo? Qual que era o medo ali? Ele tinha medo de alguma agressão, de ser roubado os peixes serem roubados? Não. Tem muitas pessoas que ela tem medo de sonhar, ela tem medo de acreditar, ela tem medo de dar os passos de fé. Pedro não se sentia capaz. Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E ele falou, calma, não tenha medo. Agora você vai ser pescador de gente. Então não tenha medo. O Senhor está falando para nós. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que você cresça. Como é que Jesus fez para que aqueles homens vivessem aquele crescimento? Jesus teve que mudar a perspectiva deles. Antes de derrota, de frustração, cansaço e redes vazias, agora de abundância. O foco deles antes era um foco comum, natural. Mas agora, o Senhor nos dá a perspectiva das redes cheias, dos barcos cheios. Então acredite, pessoal. Acredite, mude isso, mude a perspectiva que você está vendo as coisas. Deus tem um barco cheio de peixes esperando por você. Deus quer nos abençoar. Ele quer no nosso barco as nossas redes, a nossa mente, a nossa vida cheia. Cheia. Então não acredite mais que você não pode, não acredite mais que você não consegue, não acredite mais no que disseram para você, talvez uma vida inteira, que você é incapaz. Olha para a vida que você quer. Qual é a vida que você quer? Que tipo de vida que você quer? Você tem um desejo, não tem? Então persiga esse sonho. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Mas para isso a gente precisa enxergar com os olhos certos, com a perspectiva correta. A gente precisa olhar, Senhor, olha as estrelas, olha o céu, olha o tamanho, olha o que Deus já fez. Olha o que Deus já fez na vida dessas pessoas. Olha o que o Senhor já fez com os heróis da fé. Todos eles sem perspectiva nenhuma. E o Senhor mudou a perspectiva deles. Nós não somos piores, nem melhores do que eles. Nós simplesmente precisamos confiar como eles confiaram. O Senhor fala na sua palavra, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra. Quando a gente lê a palavra, a gente vê como nós somos imaturos, porque eles eram imaturos, nós também somos. Mas eles tiraram os olhos deles e olharam para Jesus. É aquela frase, né? Quando eu olho para mim, eu não vejo como posso ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como posso estar perdido. Então, enquanto nós olharmos para nós mesmos, nós vamos nos sentir perdidos, nós vamos nos sentir incapazes. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos, eu não posso estar perdido, eu não estou sozinho, eu estou seguro. Eu estou num lugar seguro. Eu estou com alguém que me traz segurança. Jesus era a segurança desses homens. Jesus os ajudou, os conduziu a um projeto grandioso que nós fomos impactados por causa desses daqui. Tudo começou aqui, ó.
Os primeiros discípulos, pescadores, não tinham muita cultura, não tinham muitas ambições, né? Eles tinham lá a empresa de pesca, tal. Aquela seria a vida deles. Eles viveriam aquilo e morreriam daquele jeito, com certeza. Porque é aquilo que eles sabiam fazer. É aquilo que eles iam fazer até o dia da morte deles. Mas o Senhor os mudou. E eles se tornaram pescadores de gente. E por causa desses pescadores de gente, nós estamos aqui. Podendo pescar mais pessoas, podendo atingir mais pessoas. Você é um canal de bênção. Você, quando decide lançar as redes baseado na palavra de Deus, você se torna um pescador de gente. Você muda a sua perspectiva e você muda a perspectiva de quem está ao seu redor. Porque Jesus mudou a perspectiva deles e eles depois mudaram a perspectiva de outras pessoas. Eles foram plantando sementes e ganhando almas. Então enxergue grandeza, pessoal. Enxergue o poder de Deus na sua vida. Não olhe mais para as situações com esse olhar que eles estavam olhando, mas olhe para o Senhor, olhe para Deus, olhe para a palavra. Receba a palavra e dê seus passos de fé. Porque o desânimo, a frustração, a tristeza, só o diabo se alegra com isso. Só o diabo é que fica feliz com esse tipo de sentimento e de perspectiva. Porque a perspectiva do Senhor é essa daqui, redes e barcos cheios. Uma mentalidade de grandeza, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade onde você enxerga seus sonhos, o sonho da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, acontecendo. E nós precisamos acreditar. Porque se eu não acredito, quem vai acreditar? Se eu não rompo, quem vai romper? Se eu não dou os passos de fé, quem vai dar? Então, tome posse dessa palavra, pessoal. Acredite nessa palavra. Em nome de Jesus. Acredite nessa palavra. Você pode estar vivendo momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de aflição. Mas por causa da sua palavra, Senhor, eu vou lançar essa rede de novo. Eu vou fazer de novo. Mas agora com base na sua palavra. Então, levante-se no Espírito. Levante-se com autoridade. Levante-se com fé. E acredite nisso. Eu acredito na grandeza, meu Pai. Eu vou enxergar a grandeza. Eu vou olhar os meus olhos para o alto. Eu vou olhar os meus olhos. Eu vou levantar os meus olhos. Vou olhar para o céu infinito. Para as estrelas. Eu vou olhar para coisas grandes. Eu não vou ficar mais olhando para baixo. Eu vou olhar para cima. De onde virá o meu socorro? Vem do Senhor. Eu elevo os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? Ele virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então acredita nisso. Pega essa palavra e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor amado, na sua presença. E eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, que nós já ouvimos, Senhor, de tantas e tantas vezes, meu Pai, que nós venhamos a nos encher desse poder, Senhor. Que nós venhamos a nos encher dessa graça, meu Pai, desse fogo, Senhor, dessa certeza em nome de Jesus, da visão, meu Pai, da vitória ao nosso povo, Senhor. Eu declaro vitórias, meu Pai, para o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Abra portas, meu Pai, abra a mente do nosso povo, cria meios, meu Pai, dê condições, meu Pai, ao nosso povo. Abra os nossos olhos, meu Pai, abre os nossos olhos, muda a nossa perspectiva, Senhor. Que a nossa perspectiva não seja mais essa limitada, mas como o Senhor disse, não tenha medo.
Não tenha medo de sonhar, não tenha medo de lutar, não tenha medo de projetar, não tenha medo de dar os passos de fé, não tenha medo de acreditar. Não tenha medo de acreditar, acredita nos sonhos do Senhor para você. Os pensamentos do Senhor são sempre os melhores, são sempre os de bênção, de paz, de dar o fim que nós esperamos. Confia no Senhor. Confia na palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor. Senhor, eu lutei, Senhor, mas com base na sua palavra. Agora eu vejo a diferença. Eles haviam lutado a noite toda, e eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram a noite toda, porém agora eles fizeram com a direção de Deus. Essa foi a única diferença, pessoal. A rede era a mesma, o barco era o mesmo, o pescador era o mesmo, o lago era o mesmo. Só que agora eles fizeram com base em uma direção, com base em uma palavra. Você pode ter feito tanta coisa e o Senhor não tem algo novo para você, talvez. Talvez o Senhor vai simplesmente te abençoar na mesma coisa que você tem feito, mas agora você faz com base na fé, com base na palavra. Você não está lutando pelo seu casamento na força do braço. Você não está lutando financeiramente na força do braço. Você não está fazendo nada do que alguém te disse. Você está fazendo agora com base na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. E não daquilo que alguém me disse, ou daquilo que eu acho. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essa decisão. Saia daqui com uma mente ampliada. Saia daqui com uma mentalidade de grandeza. Enxergue grandeza. Deus mostrou grandeza para aqueles homens. Deus mostrou grandeza para Abraão. Deus está mostrando grandeza para você também. Deus está mostrando grandeza. Deus está mostrando o poder dele para você. Porque se ele fez no passado, ele faz agora. Se ele fez na vida daqueles improváveis, nós somos improváveis também, Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus já está fazendo, porque se faz na sua mente, então já começou o processo. Se ele faz na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, o processo já começou. A mudança já começou. As respostas já começaram. Abre as nossas mentes, meu Pai, derrama poder sobre o nosso povo, Senhor. Derrama poder sobre o nosso povo. Nós precisamos de vitórias, meu Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da nossa mente aberta, ampliada, Senhor. Abre as nossas mentes. Abre as nossas mentes, meu Pai, nós precisamos de bênçãos. Nós precisamos da Tua bênção, meu Pai, nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos da Sua bênção, da vitória, meu Pai, da vitória. Da vitória, meu Pai, nós queremos vencer, nós queremos Te agradar, meu Pai, nós queremos ser reflexo do Senhor. Nós queremos refletir a Sua glória, Senhor amado. Nós queremos refletir o Seu poder. Nós queremos refletir o Seu poder, meu Pai. Nós queremos refletir o Seu poder, nós queremos refletir o Seu poder. Pedro é tão interessante que ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. E depois ele saía apontando o dedo para todo mundo, falando, vocês crucificaram, vocês mataram, vocês fizeram isso. Porque ele já estava curado. Agora, naquele momento, ele estava pronto. Ele jamais negaria o Senhor em palavras ou em atitudes, porque ele já estava curado. Ele não estava sendo mais perseguido pelo passado. Ele não estava mais sendo perseguido pelos erros dele. Então não olhe mais para o seu passado, não olhe mais para os seus erros. Não deixe mais essas mentiras dominarem você e controlarem a sua vida. Não permita mais ser controlado em nome de Jesus. Liberta, meu Pai.
Liberta o nosso povo das cadeias, meu Pai. Liberta o nosso povo das algemas do diabo. Liberta o nosso povo, Senhor, das mentiras do mal. Liberta o nosso povo dos paradigmas, Senhor, de que para ela não funciona, para ela não vai dar certo, meu Pai. Vai sim. Derrama sobre nós, meu Pai, esse poder em nome de Jesus, meu Pai. Sobre a sua palavra, Senhor, nós depositamos a nossa fé sobre a sua palavra, meu Pai, nós cremos e damos passos de fé, Senhor. Eu creio em nome de Jesus em vitórias, meu Pai, eu creio em declarações poderosas. Declare aquilo que você quer. Declare aquilo que você quer, abra sua boca e declare o que você quer. Senhor, eu quero essa situação mudada. Eu quero, meu Pai, essa situação mudada. E Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque sobre a sua palavra, Senhor, eu botei a minha fé, a minha esperança. Não é mais pela minha força do braço, é pela fé, meu Deus, pela sua palavra. A sua palavra me disse, lance de novo, sobre a sua palavra eu lançarei, Senhor. Sobre a sua palavra eu deposito a minha fé, a minha esperança, Senhor. O Senhor disse. Mas porque o Senhor está pedindo, o que o Senhor está pedindo para você? O que o Senhor está pedindo para você? Às vezes Ele está pedindo algo tão simples, como lance uma rede. Algo tão simples. Acredite. Às vezes o Senhor está pedindo algo tão simples. Dá aquilo que o Senhor está pedindo. Seja simples também. Seja prático. O Senhor está pedindo o que para você? Submeta-se a mim, acredite em mim, deposita a sua confiança em mim, tira os seus olhos de pessoas, tira os seus olhos de situações, de circunstâncias, coloca o olhar em mim. O Senhor está nos dando uma nova perspectiva, pessoal. O Senhor está nos dando uma perspectiva de abundância, de vitória. Tem momentos que às vezes a gente fica querendo ficar mais abatido e olhando para baixo. O Senhor está falando, olha para cima. Levanta. Levanta. Olha para cima. Endireita a sua postura. Eleva os seus olhos para o Senhor e creia no socorro dEle. Creia no socorro dEle, Senhor, nós cremos. Nós cremos no seu poder, meu Pai, nós cremos no seu socorro. Nós cremos, meu Pai, na manifestação da sua glória, Senhor, nas nossas vidas. Se o Senhor operou antes, o Senhor opera hoje, Senhor. Se o Senhor fez no passado, o Senhor opera no presente, Senhor. Se o Senhor fez na vida dele, o Senhor faz na nossa também. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. O Senhor fez no passado, faz de novo agora. O Senhor fez no passado, faz de novo agora. Fez no passado, faça de novo agora, Senhor. Faça de novo, Senhor. Faça de novo nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, o Seu favor, Senhor. Liberta, meu Pai. Liberta das mentiras. O Teu sangue tem poder sobre as nossas mentes. O Teu sangue tem poder sobre as nossas mentes, meu Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a mudar a perspectiva das coisas, Senhor. Nos ajuda a mudar o foco, o olhar das coisas, meu Pai. O foco daqueles homens naquele momento era o da derrota. Mas o Senhor depois mudou o foco deles para a vitória. Pode ser que neste momento, meu Pai, nosso foco esteja olhando para aquilo que não deu certo ainda, para aquilo que ainda não fluiu, para aquilo que ainda não deu resultado, Senhor. Mas nossos olhos estão voltados para o Senhor, meu Pai. Dá resultado, dá vitória, dá bênção, meu Pai. Derrama sobre nós, meu Pai, o seu favor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Abençoa os casamentos. Abençoa as famílias, meu Pai. Abençoa os negócios dessa pessoa. Abençoa a saúde dessa pessoa.
Dá a vitória que ela tem te pedido, Senhor. Dá a resposta que ela tem te pedido, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, dá vitória ao nosso povo. Dá vitória ao nosso povo, dá vitória ao nosso povo, dá vitória ao nosso povo, Senhor, dá vitória ao nosso povo, eu te peço. Dá vitória ao nosso povo, Senhor. Levanta o nosso povo com grande poder, Senhor. Levanta o nosso povo com grande autoridade, Senhor. Com grande unção, derrama sobre a vida do nosso povo grande poder e unção, Senhor, grande autoridade, para que possamos crer e declarar e viver os milagres do Senhor, meu Pai. Dá vitória, Senhor, dá vitória, nós cremos no Senhor, meu Pai. Nós cremos no Senhor, nós cremos na sua fidelidade, Senhor, nós cremos no seu favor. Nós cremos, Senhor, no Senhor, nós cremos, Senhor. Dá vitória, Senhor, dá vitória. Não nos deixa, meu Pai, presos a uma perspectiva pequena, a uma mentalidade pequena. Expanda as nossas mentes, meu Pai, nos ajuda a expandir a mente, nos ajuda a expandir os nossos pensamentos, os nossos sonhos, meu Pai, os nossos projetos, meu Pai, que nós vemos a falar de coisas com uma naturalidade que antes, meu Pai, era quase um tabu, de falar de resultados, meu Pai, de falar de sonhos, de projetos, do que vamos fazer, do que vamos produzir, Senhor. Talvez em algum momento foi um tabu, mas agora não é mais. Talvez se alguém dissesse para eles que eles teriam a maior pescaria da vida deles naquela circunstância, com certeza eles jamais acreditariam. Mas com base em uma palavra, Senhor, eles viveram algo extraordinário. Então, com base na sua palavra, meu Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, sua palavra diz, meu Pai, que tudo que nós pedimos em oração, crendo que receberemos, assim viveremos. Assim sucederá, assim acontecerá. Então eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui em concordância, meu Pai, com cada pessoa que está aqui comigo, que nós venhamos a crer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em grandes sonhos realizados, meu Pai, em grandes projetos realizados, meu Pai. Nossa perspectiva é grande, meu Pai, é alta, é ampliada. A nossa mente é grande, meu Pai, é ampliada pela misericórdia do Senhor. Nós cremos, meu Pai, em frutos, nós cremos em respostas, nós cremos em portas abertas, nós cremos em resultados poderosos, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós cremos, meu Pai, em respostas de tudo aquilo que nós temos pedido, meu Pai. Essa pessoa está pedindo ao Senhor algo, Senhor. Ela está pedindo por uma restauração, ela está pedindo por uma cura, ela está pedindo por uma libertação, ela está pedindo, meu Deus, para que portas sejam abertas. E nós declaramos, meu Pai, que tudo aquilo que ela tem te pedido, nós declaramos a materialização em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um dia de favor, meu Pai. Eu declaro uma semana de favor no nosso povo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro vitórias, Senhor. Eu declaro vitórias, eu declaro vitórias, eu declaro vitórias na vida do nosso povo. Eu declaro corações transformados, meu Pai. Eu declaro uma mente transformada. Eu declaro, meu Deus, uma humildade, uma simplicidade, meu Pai, para que o Senhor possa nos usar e nos levantar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, dá vitória, Senhor. Eu declaro vitória, eu declaro vitória, eu declaro vitória na vida do nosso povo. Dá vitória, Senhor. Eu declaro vitória na vida do nosso povo. Dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Dá vitória ao nosso povo, Senhor. Que ela alcance aquilo que ela tem te pedido, meu Pai. Ela veio buscar algo, Senhor. Ela veio buscar algo, entrega nas mãos dela, Senhor. Entrega nas mãos do nosso povo aquilo que ela veio buscar, Senhor. Entrega, meu Pai, essa pessoa que está buscando por um filho, que está buscando pelo casamento, pelo cônjuge, Senhor, que está buscando por uma vitória financeira, que está buscando por uma resposta, meu Pai, uma ligação que ela precisa, um e-mail que ela precisa, meu Pai. Dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Dá vitória ao nosso povo, Senhor. Abra portas, cria meios, meu Pai. O Senhor é o melhor enxadrista, estrategista de todos, meu Pai.
Nós não vemos saída, mas o Senhor sabe a saída. O Senhor sabe, sempre o Senhor sabe o que fazer. Nós temos apenas que colocar os nossos olhos no Senhor. Nós temos apenas que depositar a nossa segurança no Senhor. Nós temos apenas que confiar no Senhor e assim veremos os milagres do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio no Teu poder, eu creio na Sua glória, eu creio na Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor. Dá vitória, meu Pai. Dá vitória, Senhor, eu creio na vitória, Senhor, eu declaro vitórias, eu declaro respostas, meu Pai, eu declaro testemunhos do nosso povo, Senhor, eu declaro testemunhos poderosos, edificantes do nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, Senhor. Eu declaro respostas, meu Pai, que onde ela for, o que ela fizer, onde ela tocar, meu Deus, que ela venha viver milagres. Ela venha viver conquistas, ela venha viver, meu Pai, ao Teu poder. Ela veja, Senhor, como de forma quase palpável. Isso daqui foi Deus. Só pode ter sido Deus, só poderia ser Deus. Só poderia ser Deus, porque não há outra explicação. Dá vitória, Senhor. Destrava, Senhor. Destrava o que estiver travado, Senhor. Que haja fluidez. O Teu povo é uma árvore frutífera, Senhor. O Seu povo é como um rio. Um rio sempre flui. Um rio nunca para de fluir. Um rio é sempre fluido. Em nome do Senhor Jesus, nós não somos lagoas, meu Pai. Nós não somos lagoas que ficam lá, represas, que ficam guardando, meu Pai. Não, nós estamos fluindo. Nós estamos fluindo. O Senhor é um Deus que flui. Flua, meu Pai. Flua nas nossas vidas. Flua nas nossas vidas, Senhor. Flua, meu Pai, flua. Que o Teu Espírito flua nas nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito nos fortaleça. Fortaleça, meu Pai, fortalece-nos, meu Pai. Dá vitória, Senhor. Fortalece o nosso povo, Senhor. Fortalece o nosso povo, meu Pai. Abre a mente do nosso povo. Levanta o nosso povo, Senhor, com grande poder, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro mentes ampliadas, mentes focadas. Eu declaro vitória. Eu declaro visão, meu Pai. Eu declaro fluidez. Eu declaro livramentos. Eu declaro crescimento. Eu declaro vitórias para o nosso povo. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor. Abençoa o nosso povo. Eu declaro, Senhor. Dá vitória ao nosso povo, Senhor. Eu declaro o povo do Ministério Mudança de Vida, Senhor. Que é o povo mais poderoso. É o povo mais abençoado da face da terra. Em nome de Jesus, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que é por nós. Eu creio, meu Pai. Eu creio, Senhor, eu creio em respostas hoje, Senhor. Hoje, meu Pai, hoje mesmo teremos vitórias, meu Pai. Hoje mesmo o Teu povo será surpreendido com vitórias, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor, enxergando grandeza. Porque o Senhor nos ajuda, meu Pai, a enxergar grandeza. O Senhor muda nosso olhar, o Senhor muda a nossa perspectiva. Nós estamos aqui enxergando coisas grandes, meu Pai. Porque o Senhor é grande. O Senhor é grande, meu Pai. Então nós sabemos que o Senhor pode fazer. Nós cremos no Seu poder, nós cremos no Seu poder, nós cremos no Seu poder. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo. Nos ajuda, Senhor, nos dá aquilo que nós temos te pedido, meu Pai. Nos ajuda, abra as nossas mentes, Senhor. Que nós não tenhamos medo de dar os passos de fé. Que nós não tenhamos medo, Senhor, de acreditar. Nós cremos no Senhor, nós cremos na Sua operação, nós cremos no Seu favor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai. Eu declaro um dia poderoso, eu declaro um dia de vitórias, um dia de respostas para cada um de nós. Eu declaro vitórias, testemunhos, eu declaro ser um povo feliz, um povo alegre, um povo forte, um povo que está olhando fixamente para o Senhor, meu Pai. Um povo que olha para o Senhor, para os alvos, para o objetivo que ela tem. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, um povo abençoado, o povo do Ministério Mudança de Vida, é o povo mais próspero e mais abençoado da terra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que a Sua palavra venha e nos divida, Senhor. Divida o antes e o depois, alma e espírito, razão de emoção, meu Pai. Eu declaro que possamos sair daqui muito maiores, Senhor. Muito mais cheios de fé, muito mais cheios de ousadia, de autoridade,
para lutar e, acima de tudo, para vencer no Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus.